Muito boa tarde a todo mundo que está aí. Eu sou a Marina, sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje vim bater um papo com a Patrícia Pivato, lá do Conexão Mães Amigas, e a gente vai falar hoje sobre aleitamento e sobre a superação das dificuldades iniciais, né? Como é que a gente pode fazer para superar as dificuldades iniciais do aleitamento? Então a Patrícia já está chegando. Patrícia, cadê você? Vamos falar das dificuldades de pega, da pujadura, né? Que é o momento em que a gente está geralmente com a mama muito cheia, com edemas, tornando difícil a amamentação. Deixa eu ver se a Patrícia já chegou aqui. A Patrícia tá perdida e já tá chegando. Patrícia já chegou aqui no... Pode vir, Patrícia. Agora vai. Agora vai. Já me achou lá no Facebook? Eu te achei no Facebook, mas eu vou confessar a minha ignorância. Eu não sei como fazer para participar. Vamos tentar aqui de novo. Peraí, deixa eu entrar novamente. Aqui para mim tá dizendo que o vídeo terminou no Facebook. É, ele fechou por alguma razão também, não sei o que houve. Mas hoje nós vamos falar das dificuldades iniciais do aleitamento, não é, Patrícia? Isso, Aqueles primeiros obstáculos que a gente encontra, que a gente nem imagina que eles podem acontecer, né? E a gente é pega totalmente de surpresa. sim. Bota Deixa eu ver se eu surpresa nisso, consigo. né? Bota surpresa nisso, né? A gente se prepara muito, tem muito medo do parto, se prepara muito para o parto, se prepara muito com enxoval e tudo mais, mas a gente, na verdade, não faz ideia do que vem do outro lado, né? E quando a gente se depara com o Sim, bebezinho chorando, e olha, já entrei lá ao vivo, e dores que a gente não imaginava que poderiam existir, a gente fica bastante perdida, né? Uma hora que a gente fica bastante perdida sem saber muito o que fazer, até às vezes a gente desconhece que tem a opção do recurso dos bancos de leite que a gente pode procurar, né, gratuitamente, com toda assistência. Muitas vezes tem até médicos, se é preciso fazer o uso de alguma medicação e tudo mais. Então, é um recurso bastante interessante aí que vocês podem procurar sempre na cidade de vocês, no site dos bancos de leite humano. No site da Fiocruz tem lá a relação de todos os bancos de leite que também podem ajudar vocês nessas dificuldades iniciais. Patrícia, você já consegue me ver lá no Facebook para a gente logar junto? consigo. Só tô tentando descobrir como é que eu faço Me para dá um oi. participar Me do. dá um oi lá. Me dá um oi que eu tento pôr você para dentro, mandar o convite. A minha ignorância não me permite ir além. Deixa eu ver. Não consigo também. Não tem problema não, a gente tenta novamente lá pelo StreamYard. E a gente já vai começar. Então, já te mando então um link para a gente iniciar por lá também. Deixa eu tirar aqui o som.
A Marina, você sabe que sempre existe, né? As coisas que deviam nos contar e não nos contam. A vida toda da gente é feita assim, né? Dessas descobertas que nós vamos fazendo aos Surpresas. poucos. É, sempre tem a primeira vez para tudo, né? E algumas vezes a segunda vez também parece uma primeira vez. Sim, sim, sim. Porque É você aí, mãe de mais de um, eu, mãe de mais de um, e mesmo assim a gente ainda apanha nas coisas que nós já passamos antes, né? verdade. Então, Eu, assim, como eu tive, né? Olha, o link já chegou aí para você, depois você vê se já tá. Quando eu tive tive a minha primeira gestação, sim. foi tudo muito. Chegou no WhatsApp, vê lá. Ah, deixa eu Quando eu ver. tive a minha primeira filha, eu era bem jovem, né? Eu tinha 19 anos. E foi uma gravidez bem tranquila, né? Jovem você tem bastante saúde, não ficava cansada, não se sentia cansada nem nada. E foi bem tranquilo até estabelecer a amamentação com ela. E naquele tempo, né, 16 anos atrás, não tinha, né, Facebook, tinha o Orkut, até já existia o GVA, que é um grupo bem famoso, mas eu não conhecia. Então eu estudava algumas coisas pelo banco de leite, pelo site do banco de leite, porque eu doava leite, eu sempre tive muito leite. E por ali eu estudava algumas coisas e aquilo ali foi suficiente para me ajudar com as dificuldades iniciais. Então, assim, foi até bem tranquilo. Também era uma criança, assim, tranquila, não era um bebê que chorava muito. E foi, assim, não tinha todas as informações que eu tenho hoje, mas até foi bem fácil. Agora, com o gêmeo já foi uma experiência completamente diferente por serem dois. Apesar de eu já saber mais ou menos o caminho que eu deveria seguir, foi como ser mãe pela primeira vez novamente, né? Até porque foram 12 anos de diferença. Então, isso já é bastante complicado. Mas chegamos. Vamos lá. E o que eu achava mais, o que eu sempre achei mais complicado em toda a maternidade é a questão da privação de sono, né? Isso é algo assim que me pegava mesmo muito forte, porque por mais que você tenha ajudas, né, nem sempre as ajudas são as ajudas que você gostaria de ter. Então, às vezes a pessoa vem com uma ajuda que é uma mamadeira ou uma fórmula que você não tem vontade de introduzir. E isso atrapalha um pouco, né? As Mas pessoas não falando assim, compreendem essa parte, né? exatamente, exatamente. Então, às vezes a rede de apoio tenta ajudar, né? Mas ajudar de um jeito que não é o jeito que a mãe está pedindo. Então, esse tipo de Exato. ajuda não é uma ajuda muito bem-vinda. E acho que as principais causas assim de problemas iniciais na amamentação, acho que a mais importante é a dor, né? A dor inicialmente é algo que pega muito. Para que você consiga lidar com aquela dor e ainda assim não desistir, não colocar um bico artificial, não colocar uma mamadeira, uma chupeta, que acaba por causar um efeito bola de neve. Né? Então, eu acho que o primeiro problema que a mãe se depara logo que ela tem o bebê, né, ainda às vezes na maternidade, é a dor. Né? E a dor a gente sabe que é causada sempre pela pega, que não tá boa. Né? A pega ruim é a causadora da dor. Sim. Seja porque o bebê ainda não consegue, né, fazer uma pega e uma mamada tão efetiva, seja pela introdução precoce do bico artificial, que também é uma realidade muitas vezes dentro das maternidades, né? Sim. E olha como é difícil, né? A gente espera a ajuda exatamente da pessoa que não consegue nos ajudar, que nos dá as informações equivocadas, né? Exatamente. E é muito complicado isso, porque se a mãe não tem aquela possibilidade de encontrar uma consultora em amamentação, de ir até um banco de leite humano, né, de encontrar esse auxílio né, profissional especializado que vá ajudá-la, ela não vai acreditar, mesmo que seja uma rede de apoio que seja, né, pró-amamentação,
que esteja ali tentando ajudá-la nesse ponto, ela vai dar ouvidos ao profissional, é claro, ao pediatra que está indicando a fórmula, né? Que não está conseguindo ajudá-la na pega, ou não está nem tentando, muitas vezes, ajudá-la nisso. Então, assim, eu sempre falo que conhecimento é poder, informação é poder. As mães precisam se empoderar da maternidade delas, mesmo antes do nascimento do bebê, porque quando elas fazem isso, não há profissional mais capacitado, né, diplomado, que vai tirar essa informação dela, que vai tirar esse conhecimento dela e que vai fazê-la não agir da forma correta, né? Então, isso é É. muito importante. E a gente, quando fala isso, a gente precisa lembrar que existe sim um caminho que a gente deve seguir se a gente quer ter uma amamentação tranquila. E esse caminho passa muito por não fazer o uso dos bicos artificiais, né? Porque a gente sabe que tanto o bico de silicone, quanto a mamadeira, quanto a chupeta fazem uma alteração na musculatura do bebê e fazem com que esse bebê passe a mamar de uma maneira errada. Muitas vezes vai gerar uma confusão de bicos nesse bebê e vai levar a um desmame. E vai levar a mãe a ter dor também, que é o primeiro problema que eu queria levantar aqui. Porque como o bebê passa a usar uma musculatura diferente para mamar na mamadeira, para mamar na chupeta e depois para mamar no seio, ele passa a machucar a mãe, ele passa a mastigar a mama, ele passa a não abrir a boca, ele faz aquela boquinha desse tamaninho, né? E não tem santo que faça ele abrir a boca. E aquilo ali vai levando uma bola de neve, porque a mãe começa a ter dor, ela começa a diminuir a produção, porque a remoção do leite não tá sendo feita de uma maneira adequada, ela passa a, enfim, ter baixa produção, fluxo de leite menor, o bebê se irrita na mama, ele não consegue pegar, ou ele começa a fazer ânsia de vômito, e dali para frente é só o desmame que se espera. Né? Então, às vezes, já precocemente, nos primeiros dias de vida, quando você introduz uma chupeta, quando você introduz uma mamadeira, você aumenta muito a chance daquela criança nem conseguir aprender como é que se faz uma mamada correta, porque a gente sabe que o bebê nasce sabendo sugar, mas ele não nasce sabendo mamar. E quem vai Exatamente. ensinar é o adulto, somos nós. Né? Então, se a A gente gente tem não essa ideia sabe errada. exatamente que, porque é automático, é natural, é automático, o bebê já vai nascer sabendo fazer. Ele vai nascer sabendo fazer do jeito dele, né? Que não é o jeito, É, às vezes até já mama bem nos primeiros dias, mas não é a regra. É muito raro a gente ver uma mãe que começa a amamentar e tá tranquila, que não tem dor, que não tem fissura, que não sangra o bico, que o bico não fica todo esfolado. É muito raro a gente ver. Porque a gente, às vezes, se prepara muito para o parto e, às vezes, a gente não tem muita ideia do que a gente vai encontrar do lado de lá, depois do parto. Para exatamente. além de todas as mudanças, né, de hormônios, de humores, de papéis dentro de casa, a gente também vai ter esses desafios físicos, né? É perfeito. Aí a É, gente fica sempre, se a gente não tem esse acolhimento, esse apoio, à mercê, né, e esse conhecimento, essa informação, a gente fica sempre à mercê do acaso, da sorte, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem essa pega errada, que faz essa fissura, que machuca, as pessoas vêm dizer para nós, espera calejar, né? Daqui a pouco vai calejar e aí vai dar certo, vai parar de doer. E a gente fica sempre naquela espera, quando é que vai calejar e quando é que vai parar de doer, exato. né? Sem corrigir ali a fonte, né? Aham, É bem complicado. exato. E E como é que a gente compromete toda a faz? alimentação também, né? Isso. E assim, existe sim uma forma da gente reduzir, né, a fissura, reduzir esses machucados, né? Existe uma maneira, sim, existem técnicas sim, que a gente pode usar para reduzir as dores iniciais da amamentação. Deixa eu só ver aqui o som, porque a Soninha disse que o som está duplicado. Patrícia, o seu som ligado só em uma fonte? Só no celular ou só no Facebook? Deixa eu ver. Vê para mim. Né? Eu tô Então, o que que a ouvindo gente bem, tá? Não, mas será que o som está saindo no computador e no telefone ao mesmo tempo? Que é isso que gera o som Então, repetido. Tem que ficar um completamente mudo, o do computador tá completamente mudo, mas eu tá? posso Ok. tocar.
Eu Pode, posso então trocar, se veja for aí o se caso. consegue. E então a gente consegue melhorar a pega do bebê como? Primeiro, eliminando, se houver, o uso de qualquer tipo de bico artificial, chupeta ou mamadeira, ou bico de silicone, que às vezes também já é sugerido dentro da maternidade. Depois, o que a gente precisa ver? Como é que está a posição desse bebê na mama? Esse bebê está barriga com barriga? Ele está confortável, né? Como é que esse bebê está sendo segurado? Ele está sendo segurado por trás da cabeça? Ninguém consegue beber água com alguém segurando a sua cabeça e fazendo assim, né? O bebê tem que ter a cabeça livre para se movimentar. Então, deixa eu pegar o meu bebê aqui. A gente segura o bebê pela base, né? A gente não segura o bebê assim, porque se a gente faz isso, a gente já atrapalha o bebê a fazer uma boa pega. Uma outra coisa que é importante, para além do posicionamento, né, adequado, é a gente fazer também uma prega de apoio na mama, né? Fazer a pega em sanduíche, que é você apertar o mamilo para que ele consiga, para que o bebê consiga abocanhar a maior parte do mamilo que ele possa conseguir, né? Então, você fazer uma pinça, você segurar a mama por baixo, apoiar a mama por baixo, ou colocar uma fralda dobrada embaixo também para não pesar muito no queixo do bebê, é algo que também ajuda. Então, são algumas dicas que vão fazer o bebê mamar com uma pega melhor. Uma outra coisa que a gente também, às vezes, não sabe ou esquece é o reflexo de procura. Quando você toca ao redor da boca do bebê, qualquer lado da boca do bebê, você ativa o reflexo de procura. Quer dizer, ele vai começar a abrir a boca para procurar o que tem em volta. Então, quando ele abre a boca, é o momento de você fazer a pinça e colocar bem lá dentro da boca do bebê. A gente sabe que tem bebês também que nascem, às vezes, com o queixinho bem retraído. Agora eu tô sentindo o som duplicado. Deixa eu ver aqui. Acabou de aparecer para mim também. Vou ver se Eu tô aqui melhor. tentando ver onde que eu mexo aqui. Não, agora eu talvez já esteja bom. Vamos ver aqui se a Soninha responde. Ela que avisou. Então, você usar o reflexo de procura também é uma boa maneira de fazer com que o bebê abra mais a boca e tenha, então, uma pega melhor. Então, acho que o primeiro desafio aí, que às vezes a gente não espera encontrar, é acertar a pega, né? Arrumar uma pega para que a pega fique bem feita e o bebê não machuque. Mas, para além disso, a gente sabe que o mamilo ainda pode doer um pouco, porque ele vai sofrer ali um atrito que ele não estava habituado a sofrer, né? Estou escutando o eco agora. Então, não sei o que fazer, Marina, porque Você tem fone? o meu tem, não, não tem. Meu fone estragou e agora eu não consigo usá-lo. Deixa eu ver Deixa se eu eu ver consigo. aqui. E pronto. Então, a gente sabe que tem bebês às vezes que nascem com o queixo um pouco mais retraído, e sim, isso é uma coisa que dificulta, que atrapalha. Às vezes faz com que o bebê mastigue um pouco a mama, né? Mas a variação das posições também é algo que vai ajudar a fazer, então, essa melhora desse atrito, né? Usar ou a posição invertida, deixa eu ajeitar aqui, que é essa posição, né, que a gente também chama de bola de rugby, a posição do cavaleiro, que o bebê fica sentadinho, já pode fazer desde que ele nasce, tá? Não tem problema, você vai segurar ele assim, também é uma posição que ajuda bastante. Porque a gente costuma usar muito a posição tradicional, né, e ficar só nela. Então você vai sempre fazendo Sim. atrito no mesmo lugar e machucando sempre a mesma região. E isso causa, sim, causa fissura também. Vamos lá, vamos passar para o próximo. A apojadura, né, que é a descida do leite, logo aí depois de mais ou menos uma semana após o parto. É um período que a gente também se desespera um pouco, né, porque causa desconforto, causa dor, faz o bebê ficar com muito mais dificuldade para mamar, né, porque na verdade é um período onde ele tem uma mama muito cheia para abocanhar e ele precisa de muita ajuda nesse momento para fazer uma pega correta, né? Então,
o que que a gente precisa fazer quando a pojadura acontece? Primeiro, para evitar mastite, esvaziar aquela mama com alguma frequência. Então, notou que a mama está muito cheia, faz uma ordenha de alívio. Não precisa ser uma ordenha para esvaziar. Pode ser uma ordenha manual. Pode falar, Patrícia. Eu ia dizer que as mães têm muitas dúvidas na questão da ordenha, né? Uhum. Elas ficam, eu preciso comprar uma bombinha, eu preciso, a bomba tem que ser uma elétrica, tem que ser Elétrica. manual, tem que ser com placa, tem que ser, eu posso fazer, né, a ordenha com a mão, como que eu faço isso? Então, são dúvidas que também nos levam, nos atrapalham nessa liberdade da gente agir conforme a Aham. nossa necessidade. Eu acho que essa informação é Exatamente. muito boa para pensar. É, e assim, a gente não precisa ter uma bomba elétrica, a gente não precisa ter uma super bomba, a gente pode fazer uma ordenha manual, né? Basta que a gente entenda um pouco da técnica, como é que a gente vai facilitar essa ordenha, porque às vezes até quando a mama está muito cheia, a mãe põe a bomba na mama e não consegue extrair nada. Por quê? Porque a ordenha ela requer alguma técnica, né? A gente precisa fazer uma massagem antes de fazer essa extração, a gente precisa fazer uma massagem circular na mama, a gente precisa fazer o shake, que é segurar a mama e dar uma chacoalhada nela, né? Às vezes um banho morno ajuda também a ativar o reflexo da ejeção e a partir dali você faz a sua ordenha, seja manual ou seja elétrica, né? Que você vai facilitar a descida do leite a partir dali. Ou pode pôr o bebê para sugar Importante também. frisar, importante frisar, né, Marina, que Uhum. muitas vezes a gente tem aquele conselho, né? Bota uma compressa quente, toma uma água, um banho, deixa cair água bem quente no seio, ou então água fria, né? Água gelada, faz a compressa. A gente tem que lembrar que esse tipo de ação, ela requer um acompanhamento especializado, né? Porque principalmente nos Sim, primeiros dias, com a pojadura e tudo mais, se você coloca uma água quente ali no seio, você pode levar uma mastite. Você pode ter um problema de sim, regurgitamento e piorar a sua situação. Mesmo sim, na água gelada, que pode ter um efeito rebote, né? sim. De vasoconstrição. Então, temos que falar que tem que haver cuidado nessa técnica e tentar sempre, se for utilizá-las, com Uhum. um acompanhamento, com uma Exato, consultora ou com o banco de leite orientando, né? exato, exato. Quando a gente sugere, né, a água morna, é uma aguinha morna só para dar uma relaxada, né? Porque a gente sabe que quando a mãe relaxa, ela ativa, né, a ocitocina, e a ocitocina é o hormônio que faz a ejeção do leite, faz o leite sair para fora da mama, né? Então, quando a gente sugere, né, um banho morno, não é um banho quente, é um banho morno para que ela possa relaxar e conseguir fazer ali, a partir dali, uma extração mais eficiente desse leite. E o shake também, que é ótimo, que é super rápido. Você pegou a mama e deu uma chacoalhada, dali você já vai ver que vai começar a pingar. Põe o bebê para sugar, que é uma ótima bomba, né? Ou se você tiver uma bomba, pode usar, ou faz uma extração manual, né? Mas é muito, muito importante nesse momento a gente tentar manter a mama bem macia para que o bebê consiga abocanhar. A gente não pega um sanduíche inteiro desse tamanho e põe na boca. A gente aperta o sanduíche. E a mesma coisa a gente tem que fazer com a mama. Então, a gente sugere fazer a prega de apoio e a pega em sanduíche por isso, porque a gente vai dar uma apertada na areola para que o bebê consiga abocanhar a maior parte da areola possível. Para além disso, né, a gente ainda tem o choro do bebê para lidar. Como é que a gente faz, Patrícia? E, ó, tem hora que a gente quer só sumir, mas não Não dá para é? fazer isso, né, gente? Não, Não dá para não dá. fazer, então a gente tem que cuidar desse choro. O bebê, nesses primeiros, até os 3 primeiros meses, eles estão em estrogestação, né? Então é muito colo, muito carinho,
muito contato pele a pele. Se for possível, usar o sling, porque aí a gente consegue ter os braços mais livres, né, para poder fazer as nossas coisas e o bebê continua ali pertinho da gente. Tentar identificar por que tá. No começo é muito difícil a gente identificar o choro dos bebês, né? A gente se sente numa impotência enorme. Meu bebê está chorando, é fome, eu não sei o que que é, se ele está com dor. A gente sempre acha que ele está com alguma dor, né? Mas às vezes é um incômodo, ele vai chorar. É a forma dele se expressar, dele comunicar com o mundo, né? À volta. Então, o que a gente tem que fazer para tentar acalmar esse bebê é nos acalmar primeiramente. Porque os bebês, eles são esponjinhas. Eles sentem a nossa ansiedade, eles sentem o nosso nervoso, o nosso medo, a nossa dúvida. Então, quando a gente consegue se acalmar um pouquinho, não estou dizendo que aí é mais um peso, né? Como você diz mesmo, é mais um peso nas nossas costas. A mãe não pode nem ficar nervosa, puxa vida, tem que ter um direito, né? Mas, na verdade, quando a gente consegue respirar fundo e manter a calma na hora do choro do bebê, a gente consegue também analisar à nossa volta o que que a gente pode fazer para ajudar esse bebê a se acalmar, né? A gente consegue cantar uma musiquinha, a gente consegue ninar, né? A gente consegue dar nesse momento ali para o bebê a sensação da segurança e da proteção que ele busca, né? Então, é muito difícil, confesso, a criança começa a chorar, a gente quer chorar junto, né? E a gente fica naquele desespero de, puxa vida, é fome, é sono, é fralda suja, é frio, a gente tem que ir verificando, faz um checklist, né? Tentando verificar e passar por todas as etapas. Particularmente, com os meus filhos, chorava, eu botava no peito. Se parava de chorar, Aham. tudo bem. Geralmente eles param, né? Geralmente é o que dá Geralmente. certo. Fala que tudo é peito, Mas né? era Tudo isso que eu resolve com fazia. peito. Eu botava no peito, e aí se parava de chorar, estava bom. Aí depois, quando ele parava de chorar, aí eu ia verificar a questão da roupa, se ele estava com calor, se ele estava com frio, se estava com a fraldinha suja. Porque quando eles começam a chorar, é um ciclo, eles não conseguem parar. É igual a gente. A gente, quando começa a chorar, é difícil a gente parar, não é? É que a gente é adulto, a gente já consegue controlar as nossas emoções. O bebê não consegue, né? E então, nós temos que fazer esse contato ali com o bebê, de carinho, de amor, para ele se sentir seguro. A chave para lidar com o choro do bebê é isso, fazê-lo com que ele se sinta seguro, protegido, né? E aí a gente consegue fazer aí o nosso checklist para saber o que está incomodando aquele bebê. É muito comum o bebê ter cólicas, ter disquesia, né? E aí a gente fica no desespero, querendo enfiar remédio no pobrezinho do bebê, a gente quer dar tudo que é remédio que falam pra gente, quer dar chá, quer dar água, e não pode, né? O bebê, o leite materno, ele faz uma camada protetora no intestino do bebê, né? Quando a gente dá um chá, dá uma água para esse bebê menor de 6 meses, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, há uma grande chance. O que acontece? Esse chá ele limpa essa camada protetora, ele lava essa camada protetora. E aí vem as diarreias. E diarreia a gente sabe que em recém-nascido, em bebês, é muito perigosa. Eles desidratam muito facilmente, né? Então pode rapidamente ir para um quadro de desidratação, desnutrição e morte. Então a gente precisa cuidar muito, ficar longe dessas técnicas, desse chazinho aí que indicam pra gente, e manter o aleitamento paterno, porque o aleitamento materno também é analgésico, né? Então tem até um nome para isso, é mamalgesia. Botou na mama ali, deixa a criança fazer a sucção, né? Que isso vai acalmá-la, que isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade para esse bebê. E aí você vai conseguir também ficar tranquilo. Choro da criança não pode nos incomodar a ponto de nos travar.
né? A gente tem que saber como agir, e isso só vem com a prática, só vem com a vivência e com a experiência, né? Então a gente tem que tentar manter essa tranquilidade para poder ajudar o bebê e nos ajudar, principalmente, porque senão a gente pira, né? E aí não dá, a gente não consegue seguir. Tem mais alguma dica para lidar com o choro do bebê? Conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo identificar melhor, né, as necessidades do bebê, que tipo de choro é aquele, né? Mas inicialmente a gente sabe que é um pouco complicado mesmo, a gente se desespera por isso, porque primeiro que a gente acha que sempre é culpa nossa, né? Porque foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu não vi, ou foi alguma coisa que eu fiz, né? E aí, a Sempre é seguir, culpa da mamãe, né? exato, exato. E a partir dali a gente vai, quer dizer, tentando despistar o que pode ser, né? Assim, pode ser um choro de fome, nem sempre é um choro de fome, eles não choram só porque eles têm fome, eles têm outras necessidades para além da fome, né? A necessidade de colo, necessidade de sugar. Sugar pelo sugar é uma necessidade, uma função que a gente chama de não nutritiva, que ela não tem a finalidade de alimentar a criança, mas sim de acalmar, de regular, de fazê-la se sentir segura, conforme ela se sentia dentro do útero. Então, estratégias para lidar com esse choro que não é o choro de fome. É o sling, é o banho de balde, né, que é aquele pano comprido que a gente enrola o bebê e amarra ele na gente, ele fica ali numa posição que lembra o útero, faz ele se sentir seguro. O banho de balde, o banho de chuveiro também é muito bom. Põe um banquinho lá no chuveiro, pega o chuveirinho, a duchinha, né, joga em cima do bebê, deixa ele ali, pode ser com o pai, não precisa ser com a mãe. Também é um momento para a mãe descansar, se alguma outra pessoa se propuser a fazer, né? São formas da A gente gente vai lidar com esse choro pesando. que, sim, sim, eles gostam muito. São formas do bebê lidar, então, da gente lidar com esse choro do bebê que a gente sabe que não necessariamente é de fome, mas é um choro que busca um conforto, né? E uma outra coisa aí que é muito comum que indiquem a gente são as dietas, né, Patrícia? Não pode comer brócolis, não pode comer nada ácido, não pode beber leite, Nós, né? a gente não pode comer nada. A mãe fica desnutrida de tanto que colocam em empecilho. Aliás, tem isso, você não pode comer feijão, não pode comer, né, o brócolis, não pode comer isso e aquilo outro. E aí vem o outro lado, que enche a mãe de carboidrato e açúcar, né? Aí você come a canjica bem doce, com muito leite, você come o milho assim, assim, assado, enfim. Não que isso não ajude, que isso mas ajuda o bem-estar da mãe. E ela, e a confiança, né? Aumenta nela a confiança, né? E aí, com isso, facilita aí a ejeção do leite, né? A mãe fica tranquila, a mãe fica se sentindo melhor, mais capaz de amamentar, porque ela está fazendo algo positivo para isso, para ter o leite. E a partir daí os hormônios agem fazendo com que se torne realidade, não é? Mas ter a ver exatamente com o que a mãe come ou deixa de comer não tem nada a ver, né? Porque tem essa parte aí, come isso para poder aumentar o leite e não come isso porque vai dar cólica no bebê. Então, e a cólica é algo natural, faz parte do amadurecimento do bebê, independente do que a mãe coma, né? Nós vamos sempre ter aquela mãe dizendo: ah, mas eu comi isso, toda vez que eu como isso, o bebê tem cólica. Não há nenhuma evidência científica que prove isso, a não ser, é claro, a cafeína, né, até mesmo o chocolate, vamos comer com moderação, o próprio café tem que ser também com moderação, mas o que não precisa ser com moderação, né, Marina? A gente tem que ter Sim, equilíbrio. Se a gente comer um exato. balde de feijão, um balde de brócolis, vai fazer mal até para nós, que dirá para o bebê, né? Mas Exatamente, dentro exatamente. da nossa realidade, dentro de uma coisa, de uma realidade equilibrada, não há nenhum problema. A mãe precisa se alimentar bem. Sim, precisa variar na alimentação, né? Não precisa cortar leite, não precisa cortar lactose, que é o açúcar do leite, não precisa cortar.
a proteína do leite, né? Nada disso, a não ser que o bebê esteja em suspeita de alergias e tudo mais. Mas a princípio não é preciso Isso mesmo. cortar nada da alimentação da mãe. Pelo contrário, se você corta, você até pode aumentar a probabilidade daquela criança ter uma alergia. O bebê vai chorar independente do que você coma, independente da sua dieta, o bebê vai chorar. Então, não tem muito que a Isso gente mesmo. possa fazer a não ser consolar, dar peito, dar colo e aguardar que a tendência é que lá pelo terceiro mês esse choro desconsolado, esse choro desnecessário, sem explicação, melhore. Mas a gente sabe que aí até mais ou menos os 3 meses o bebê está ainda em esterogestação, quer dizer, ele precisa muito do colo, ele tem uma necessidade de sugar muito grande, ele tem uma necessidade muito grande de estar no colo, de estar em contato pele a pele. E esse contato pele a pele também é uma coisa que ajuda demais a acalmar o bebê, mas é pele a pele mesmo, é ficar sem roupa, ficar sem blusa e, e pôr o bebê em cima de você só de fraldinha, né? Se tiver frio, cobre o bebê com uma manta, mas é algo também que ajuda muito o bebê a, a se acalmar, a se regular, né? E a gente sabe que são momentos que são muito difíceis, porque o choro do bebê mobiliza muito a gente, né? A gente fica nervosa, a gente fica desesperada. Ai, meu Deus, o vizinho vai vir aqui, vai achar que eu tô maltratando o bebê, vai achar que tem alguma coisa errada na minha casa, né? E isso Nós acontece, mesmos né? pensamos, tô maltratando meu filho, o que eu tô fazendo que ele tá chorando tanto? Imagina os outros. E outra Sim, coisa, a gente não está preparado para o choro do bebê. Eu digo a gente, não só a mãe, mas as pessoas, nós, o pai, né, os adultos. O barulho nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto. Então, um bebê chorando, o choro, nós fomos educados para achar que o choro deve ser contido. Isso é cultural, né? Nós não podemos chorar abertamente, porque isso demonstra não só fraqueza, como demonstra um sentimento errado da nossa parte. Então, quando o bebê chora, nós voltamos a esse ensinamento, que é algo inconsciente, e nós refletimos esse choro nesse aprendizado nosso. Então, o e bebê a gente quer chorou, não calar pode, tá ele. errado. A gente quer calar o bebê. Exatamente. A gente quer calar o bebê porque aquilo não pode. Ele não pode chorar porque alguma coisa está errada, né? E não é, não está errado, é a forma de comunicação do bebê, ele vai chorar. Então a gente quer fazer isso. E não devemos dar ouvidos. Até porque a gente só passa a identificar aquele choro e saber o que o bebê está sentindo com a vivência, com a experiência, ouvindo ele chorar. Se o bebê nunca chorar, nós nunca vamos saber qual é o tipo de choro que ele está tendo ali, querendo comunicar o quê, né? Eu com os meus filhos foi muito assim. O meu marido falava, a bruxa aí, ó, porque ele chorava, eu dizia tal coisa. Ele chorava, dizia tal coisa. E era. Mas por quê? Porque eu passei algum tempo ouvindo o choro e tentando desvendar esse choro, né? É, o medo, como eu já tinha estudado sobre a esterogestação, por isso que eu falo, conhecimento é poder. Como eu já tinha estudado sobre a esterogestação, sobre esses primeiros dias, sobre a questão do choro do bebê, eu sabia que eu não podia calar o meu filho, ele tinha que chorar. Tinha, né? E aí foi mais fácil para mim. Precisa ser mais fácil para todo mundo. É importante a gente se informar e a gente entrar nesse universo, porque a nossa vida muda muito. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mais ajuda. Exatamente. E é isso que você falou, né? Permitir que o bebê se expresse, né? Ele está só se expressando porque ele não sabe falar, então ele só sabe chorar e ele vai chorar por tudo. Qualquer incômodo, qualquer luz que irrite ele, qualquer barulho que assuste ele vai manifestar a sua indignação chorando. Então não há muito mesmo que a gente Exatamente. consiga fazer para ajudar o bebê, além de dar colo, choro e peito e banho, sling e esperar que aquilo ali passe realmente vai passar. Parece que nunca vai acabar, mas um dia vai acabar. E a gente fica até com saudade, né? É o mantra da maternidade, né? Tudo passa. É, é. E,
E assim, quando a gente permite que a criança chore, a gente também está permitindo que ela se expresse, né? A gente está ali passando uma mensagem de que, olha, tudo bem chorar, né? A gente vai fazer o melhor aqui para tentar solucionar isso, mas a gente não sabe qual é a receita, né? Remédios para cólicas, esse tipo de coisa. Assim, eu tenho a impressão até de que os médicos às vezes receitam só para dar um sossego para ele, né? Do tipo, eu vou passar alguma coisa aqui para essa mãe levar, para sair daqui com uma receita na mão. E, porque assim, não existe nenhuma evidência de que tem uma medicação que melhore a cólica do bebê. Muito pelo contrário, algumas até têm suspeitas de que podem ter carvão na composição, composições assim estranhas. Quer dizer, você está ali submetendo o bebê a um experimento, né, que é totalmente, o efeito é totalmente desconhecido, que na verdade não se conhece e que não tem nada que vai provar que aquilo vai promover uma melhoria mesmo de algo que é natural da criança. Exatamente. Fora que tem o fator que normalmente esses remédios para cólica, eles fazem o intestino, né, se movimentar. E é nessa movimentação do intestino que muitas vezes o bebê sente mais desconforto. Porque nós também não sabemos se eles sentem como nós sentimos a dor, né? Obviamente que o choro de dor é bem nítido, né? Depois que a gente aprende, a gente consegue identificar um choro de dor. Mas essa movimentação que esse remédio causa no intestino faz aumentar muitas vezes o desconforto do bebê. Então a gente tem que tentar deixar a natureza agir nesse amadurecimento. E eu sei que é difícil, porque a gente quer aqui tá, agora eu não sei o nome que é, mas está escrito a ameira. Uma boa massagem e um banho relaxante ajuda muito mais nas cólicas do que remédios. E é mesmo, porque é algo natural ali. A gente está deixando a natureza agir naquela situação. E com bebês, o mais, né, que a gente puder deixar a natureza agir, melhor. Acho que os remédios não podem dar alívio para a nossa cabeça, mas na verdade não dão alívio para o bebê. É, porque é bem isso, a gente quer solucionar tudo de imediato e a gente não quer lidar com aquilo, né? Então a gente se desespera, a gente entra em pânico e quer encontrar uma solução em gotas para resolver aquele problema que muitas vezes não vai existir, não vai existir uma solução mágica porque a humanidade foi sempre assim e assim até hoje ninguém nem sequer sabe por que desse tipo de choro, né? Existem algumas hipóteses, algumas teorias até, mas que não se sabe porque os bebês não conseguem falar. Então a gente não descobriu ainda por que eles choram tanto, né? Alguns choram mais, outros choram menos, sim, é verdade, mas eles vão chorar. Então, o que a gente pode fazer é tentar se tranquilizar, entender que aquilo ali é normal, é uma fase, é natural e que não tem nada de errado com o choro. É claro que a gente também tem que avaliar como é que estão as fraldas desse bebê, se ele está molhando bem as fraldas, se ele está fazendo boas evacuações, né? Porque tudo isso também vai mostrar que o bebê está se alimentando bem, porque às vezes aquele bebê tem algum problema, a mãe tem algum problema para amamentar, para, enfim, alimentar aquela criança, e aquela criança está chorando de fome. Sim, é verdade que isso existe também. Né? Então a gente vai observar os sinais gerais da criança. Ela está bem hidratada, tem a pele macia, tem a pele brilhante, tem os olhos brilhantes, ela molha entre 6 e 8 fraldas por dia, ela evacua todo dia. Então isso vai indicar que o bebê está se alimentando bem. Caso contrário, não. Perfeito. Aí a gente vai precisar investigar, ver por que o bebê não está se alimentando bem, fazer aí uma avaliação para tentar encontrar uma solução para isso. Mas, tirando essa parte, se é um bebê que está ok, está normal e está chorando, sinto muito, mas ele está bem. Seu bebê é só um bebê normal, Exatamente. E as mães não né? gostam de ouvir isso. Não, não. Elas querem que a gente identifique aquele problema do bebê, que é um problema. E não há problema, o bebê está chorando porque ele está sendo um bebê, né? Vai chorar por muito tempo enquanto ele for um bebê. Então é difícil a gente lidar também com essa questão, porque a mãe quer solucionar, não quer, a gente quer calar o bebê. E a Sônia até deu um exemplo que ela disse que ainda hoje ela estava mudando a fralda, né, da menina, da filha,
porque ela está na fase que chora ao vestir e mudar a fralda. Aí a Sônia começou a cantar para ela uma música que ela gosta, ela parou e ficou dançando com as mãos, assim, então o momento de choro passou a ser divertido. Quando a criança já interage também com a gente, as coisas se tornam mais fáceis, né? Agora, nesse momento, nesse comecinho, a gente não tem muito esse retorno do bebê. A gente não sabe se a gente está cantando, se a gente cantar e ele está ali. O que a gente percebe é que acalma, né? Algumas situações que a gente faz. Meu filho gostava muito de uma musiquinha que eu cantava para ele. Outras eu tentava cantar, ele já abriu o berreiro. Então, assim, não tem. É questão, eu acho que tinha a ver também com as músicas que ele já tinha ouvido, já conhecia, desde o útero, que eu sempre fui muito de ouvir música, mas algumas ele não gostava. Então, a gente tem que achar o nosso ponto, a gente tem que reconhecer que o nosso bebê é uma pessoa, né? Ele também vai ter as particularidades dele. E ele está entrando nesse mundo agora. Ele também está se reconhecendo. Né? É importante a gente dar também essa individualidade a ele, esse direito a ele de se expressar, né? De dizer e mostrar para a gente isso eu não gosto, isso eu não quero. E o jeito dele falar isso também é no choro. Né? Então, assim, a gente tem que usar as técnicas. Normalmente, eles vão se sentir confortáveis com o que é conhecido por eles. Então, algo que a gente fazia durante a gestação pode ser que ajude naquele momento, mas também não é uma regra. Né? O som do útero, né, esses ruídos brancos, normalmente lembra o som do útero, então a criança se acalma, ou pelo menos ela tenta procurar de onde está vindo e acaba se ficando mais tranquila. Esse contato, esse quentinho do pele a pele, né? Que também remete ao útero. Então, é aquilo que é conhecido para ela, a faz se sentir segura e protegida. Tá? E é o que nos ajuda. É uma fase complicada mesmo, a gente se desestabiliza muito por encontrar uma coisa que a gente não esperava, né? A gente tem aquela imagem do bebê bonzinho, do bebê que bota no berço e ele dorme sozinho, né? Que é um bebê que, na verdade, ele quase não existe, né? E até existe uma amostra ou outra, mas não é um bebê regular, né? Hashtag queria. É muito. Né? E Meu isso frustra as filho nossas nunca. expectativas. Olha, eu fico pensando como deve ser a vida de uma mãe que tem esse bebê calminho, esse bebê que dorme durante muito tempo, né, durante horas seguidas, porque os meus nunca foram assim. Nunca foram. O Pedro, ele acordava de 40 em 40 minutos e queria mamar. O André ainda estende um pouquinho mais, vai até uma hora e meia, mas mesmo assim, não tem jeito. Mama e mama e quer sempre a presença. Então, assim, não sei. Pode ser eu, né, Marina, o problema deles. Acho Pode que ser a não, mãe. acho que não. Não, creio que não. Creio que seja. O problema são as nossas expectativas, né? O que a gente idealiza na Exatamente. gravidez, é o que a gente idealiza, né? Quando a gente vê o bebê na televisão, na propaganda, que não é nada daquilo, não faz parte do bebê real e faz com que a gente sofra muito, né? Já com as mudanças do puerpério e de não encontrar aquele bebê ali que a gente gostaria que ele fosse, e ele não é de jeito nenhum, ele é o contrário daquilo, muitas A vezes, gente, né? E o choro do bebê é causa de desmame, né? Porque muitas vezes a gente interpreta que aquele bebê está chorando. Pô, ele acabou de mamar, ele mamou há meia hora e está chorando, é porque o meu leite está fraco, é porque o meu leite não está sustentando, é porque, não sei, eu tenho pouco leite, eu estou com baixa produção de leite. E aí, quando ela chega lá para infernizar o pediatra, ele vai dizer: ah, realmente, é baixa produção de leite, dá uma mamadeira que está tudo resolvido. Ele só se livrou dela, do problema que a mãe está levando para ele, mas não resolveu, né, o problema na fonte. Então, assim, primeiro que a gente sabe que o leite materno ele se digere em cerca de 45 minutos. Então, sim, o bebê vai pedir para mamar mais ou menos a cada uma hora. Né? Com sorte, um pouquinho mais ou um pouquinho menos.
Então, ele vem todo quebradinho, ele é de fácil digestão, o bebê vai mamar e logo vai querer mamar de novo. É verdade. Não é porque o seu leite é fraco, ao contrário, é porque o seu leite é extremamente saudável, um leite extremamente ótimo, maravilhoso, excelente digestão, não vai fazer o seu bebê sofrer para digerir ele. Né? Segundo, porque. Esqueci o que eu ia falar. Mas com essa história do choro e o desmame, o choro sim é causa de desmame porque a gente perde a confiança, porque a gente fica irritada, porque a gente fica frustrada achando que o bebê está com algum problema e quando você dá uma mamadeira de fórmula, ele bebe aquela fórmula toda e depois desmaia e você pensa logo, bom, meu leite é fraco, então o problema sou eu, né? Quando não é nada disso, é porque a fórmula ela é pesada, ela é de difícil digestão e ela vai fazer com que o bebê tome ela e depois leve um tombo e durma ali 2 horas a fio às vezes, coisa que ele não faz quando mama o leite materno. Então, o choro do bebê também leva a gente a desmamar porque elimina a nossa confiança, né? Elimina a nossa. Apesar do bebê às vezes ter todos os sinais que está saudável, está ganhando peso, tá com a pele ótima, tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, a mãe acha que ele tá chorando porque ele tá com fome e acaba por levar ao desmame. Então, é uma forma da gente proteger a amamentação também, ter esse tipo de conhecimento, né? É isso mesmo. A gente tende a achar que nós encontraremos a solução na chupeta e na mamadeira, né? E muitas vezes a gente, ao invés de encontrar a solução, encontra o problema, né? Então, e a gente vê muitas mães frustradas com isso, com a questão. A gente vê lá, mas o meu filho não quer mais o peito, né? Eu queria tanto amamentar e agora eu não consigo, ele não quer mais mamar. Mas aí a gente vai investigar e o que aconteceu? Introduziu a chupeta. A chupeta é só para dormir, é só quando ele está, né, muito nervoso. E a chupeta é uma loteria. Não tem, né? A gente lida com isso todos os dias. 70% dos bebês que usam chupeta, que usam mamadeira, vão desmamar precocemente, vão entrar na confusão de bicos e às vezes com a confusão de fluxo. Não existe mamadeira perfeita que imita bico do peito, nem aquela mais cara do mundo, nem as coloridas, né? Nem as mais bonitas. Não, não, não existe mamadeira que evita a confusão de bico e a confusão de fluxo. Vai haver o desmame em 70% dos bebês. Algumas mães serão as sortudas, né, que não vão ter esse problema. Obviamente que a loteria é isso, né? Sempre vai ter uma sortuda. Mas, estatisticamente, você vai correr o risco? Então, é muito complicado. Se a gente quer garantir, né, que a gente vá ter uma amamentação tranquila, é óbvio que existem momentos onde pode existir a necessidade de fazer uma complementação, né, enfim, por qualquer razão, a mãe teve algum mal-estar e precisou se afastar do bebê, não sei. Existem situações que fogem completamente ao controle, a mãe tem alguma dificuldade no pós-parto, enfim. Existem maneiras seguras da gente fazer essa complementação. A gente pode usar uma colher, a gente pode usar um copinho, a gente pode usar uma seringa, né? A gente pode usar a sonda dedo, que também não é uma coisa que eu costumo sugerir assim para todos, mas pode ser uma solução provisória, sempre provisória, né? Para que a mãe consiga então manter o aleitamento, né? No momento em que ela consiga se restabelecer. Então não é condenar o uso da fórmula, não é nada disso. Mas o dispositivo, sim, isso é um fato. O dispositivo, ele leva ao desmame, a mamadeira, a chupeta, o bico de silicone, são dispositivos que levam frequentemente as crianças à confusão de bicos e ao desmame. Então, isso é mesmo algo muito sério, né? Algo que a gente, como a Patrícia falou, a gente lida todos os dias. E muitas vezes a mãe espera muito para pedir ajuda quando o bebê já está num estado de desmame, às vezes completo. Já não mama mais há 15 dias. Como é que a gente faz para desenrolar isso? Né? A gente não pode nem garantir que a gente consiga reverter uma confusão de bico. Então, o ideal é que a gente não, se a gente quer, meu sonho é amamentar, fiquem longe de mamadeira e chupeta, que você não vai ter problema no seu meio do caminho. Se você arriscar qualquer um desses,
sim, você pode. A gente tem relatos de mães que usaram chupeta hoje e amanhã a criança já não quer mais pegar o peito. Então, não tem uso seguro, não tem só 5 minutos, só para dormir, só quando está nervoso. Esse período pode ser suficiente para botar tudo abaixo. Então, a gente costuma recomendar e costuma assim, alertar, né? Claro que a escolha final é sempre da mãe, é sempre da família, o que cabe para a realidade, né, de cada um. Mas saiba que, sim, pode ser algo que vai levar ao desmame, vai levar, às vezes, a mãe a ficar muito frustrada, muito chateada com aquilo, né, sem aceitar aquele desmame, às vezes super precoce, né, criança com 1 mês, com 15 dias, pode acontecer sim. Então a gente sempre gosta de alertar. E é isso, Patrícia. Já, ó, a Soninha deixou aqui um relato, tá falando que é a prova disso, ela é mãe de 4 e só agora finalmente conseguiu amamentar, é a única que não usou chupeta, porque ela também não deu ouvidos a ninguém e tá tendo o maior sucesso na amamentação. E os outros filhos foi no máximo 3 meses, né? Quer dizer, é um desmame super precoce. Todos os órgãos de saúde recomendam a amamentação no mínimo até 2 anos. Né? Então, é triste por um lado, mas eu fico feliz que a Sonia tenha conseguido reescrever a história dela no quarto filho, né, e conseguido lutar, né? A Soninha mora aqui em Portugal, como eu, e a gente sabe que aqui a cultura dos bicos é super, super forte. É muito raro você ver uma criança que não faça uso de mamadeira ou chupeta e que mame no peito prolongadamente. É muito, muito difícil. É muito forte até por conta da própria pediatria, né? Enfim, não incentiva, né? Você chega na consulta do quarto mês, tem que dar sopa e já pode botar o leite artificial, porque o leite já está fraco. Então, infelizmente, isso é muito forte aqui. E a Soninha conseguiu se empoderar, como a Patrícia falou, né? Buscar a informação correta, buscar a informação adequada, e reescrever a história dela através da informação que ela obteve. E hoje ela ajuda outras mulheres também a chegar no sucesso da amamentação. Né? Ela falou que chupeta em Portugal é quase obrigatório. Sim, quando os meus filhos entraram na creche, a primeira coisa que a professora perguntou: ah, mas como é que eu vou acalmar eles se eles não têm chupeta? Eu digo: olha, a chupeta deles sou eu. Te vira aí. O meu trabalho é amamentar. O teu vai ser acalmar eles Exatamente. aí. Quando eu coloquei o Então, Pedro também na escolinha, ele tinha 1 ano e 6 meses. Ele era o único que amamentava ainda, né? Que a mãe amamentava. O único que não usava chupeta, né? Então, assim, sempre, né, essa questão cultural. E uma coisa, as mães que normalmente têm esse problema, né, com a confusão de bicos, com a confusão de fluxo, e que levam ao desmame precoce as crianças, elas não acreditam que foi a chupeta. Muitas vezes que foi a chupeta ou que foi a mamadeira. Elas acham, ah, ele não quis mais. O meu filho não quis, ele não queria mais o peito e tal. Eu converso com várias mães que falam isso, e às vezes eu falo, ah, ele chupava chupeta, né? Porque as mães, eu amamentei o Pedro até 3 anos e 8 meses, o André tem 2 anos e quase 3 meses, ele ainda, né, amamentando. Então as pessoas se surpreendem muitas vezes. E aí vem, ah, mas o meu só mamou até 2 meses, o meu mamou 1 mês, o meu mamou 3, o meu mamou 6, o meu com 1 ano parou. Enfim, sempre de forma precoce. E aí eu pergunto, ele usava chupeta? É, né? De vez em quando ele usava chupeta, ou usava chupeta. Às vezes eu dava fórmula, porque o meu leite não sustentava. E sempre é essa, eu vejo muito isso. Esse ciclo, né, do efeito bola de neve. A mãe não confia que ela é capaz de nutrir. Ela se sente incapaz de produzir um leite de qualidade. A vaca produz o leite de qualidade, né? Alimenta o bezerro. Mas nós não produzimos um leite de qualidade para alimentar os nossos filhos. Né? Então, a gente precisa mudar esse nosso pensamento e trazer para a nossa realidade materna que nós somos sim capazes de alimentar o nosso filho.
E a gente só faz isso entendendo que o choro do bebê não é fome, ou não é só fome, né? Na verdade, como a gente toda hora tá com o bebê no peito, dificilmente o choro dele vai ser de fome. Então, assim, ele vai chorar por outras coisas, vai chorar porque está entediado, ele vai chorar porque ele ficou muito tempo ali no berço, ele quer a colo da mãe, ele vai chorar porque ele está no colo do pai, não está satisfeito, ele quer o colo da mãe, ele quer a mãe, né? A todo momento. E ele vai chorar. E enquanto a gente não tirar da nossa mente, não desmistificar esse fato, essa questão de que o bebê chora por fome, que o nosso leite é fraco, é água e não está sustentando, nós vamos continuar agindo com essa questão e com esse efeito bola de neve de introduzir a fórmula para poder complementar, e no final das contas a gente está complementando é com o nosso leite, porque aí, né, entra naquela coisa, a fórmula substitui uma mamada, e a mamada, então a nossa produção cai, e aí sim a gente vai ter que sempre usar mais e mais fórmula, deixando o peito. Isso na questão da mamadeira. E com a chupeta é a questão da confusão mesmo. Ele não vai querer mais fazer a sucção não nutritiva no peito, né? Porque na mamadeira, na chupeta, é mais fácil, enfim acaba que não tem o estímulo, né, no seio para produção, e aí o bebê desmama e a gente acha que ele largou sozinho. Mas não é. Se tem chupeta e se tem mamadeira, mesmo que seja só uma mamadeira no dia para dormir, mesmo que seja chupeta só por 5 minutos para acalmar, se existe o bico artificial na jogada e o bebê desmamou antes de 2 anos, foi por causa da borracha. É isso aí. É, Infelizmente, essa é a verdade. é, infelizmente, e é isso. As pessoas acham que foi um desmame natural, né? Largou porque quis, mas na verdade não é porque a criança quis, é só porque ela não quer mais ter aquele esforço de mamar no seio que demanda muito mais músculos, demanda muito mais a paciência do bebê, porque o leite não desce imediatamente quando ele põe a boca no seio, ele precisa começar a sugar para que haja o reflexo de ejeção, então tudo isso leva a um desmame super precoce e, né, infelizmente, a gente ainda tem índices muito baixos de aleitamento, embora já tenhamos melhorado bastante nesse aspecto. Creio também que, graças à informação que se dissemina, o trabalho dos bancos de leite, os grupos no Facebook também ajudam muitas mulheres, né, que às vezes vêm a gente dizer, olha, se não fosse vocês, né, a sua ajuda de vocês, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Eu até me incluo nesse grupo também, jamais imaginei amamentar 2 até quase 3 anos. Achava que 6 meses estava ótimo e tchau, tchau, beijo, beijo. Mas conseguimos aí chegar a lugares que nem nunca imaginei. Com certeza esse apoio foi essencial. Então, é muito importante a gente disseminar esse tipo de informação né, mulheres busquem ajuda, o menor sinal de dificuldade, a menor dúvida de que o seu leite está sustentando, que a pega está boa, que o bebê está mamando bem, busque um banco de leite, busque uma consultora para ajudar a despistar o que pode estar acontecendo. E a gente pode sim tornar a amamentação um pouco mais leve, né? Porque a gente sabe que não é um mar de rosas, que não é fácil, que não que a gente fica cansado, a gente fica de saco cheio, sim. Chega a hora que a gente não quer mais aquilo, mas a gente faz porque a gente sabe que é o melhor para a criança. Então, o melhor item que a gente pode ter no nosso enxoval não é a almofada, não é a poltrona, não é a melhor roupa, não é a melhor manta, a melhor saída da maternidade, não é nada disso. É informação que você encontra gratuitamente por aí, né, em lugares confiáveis, e a confiança de que você pode sim alimentar a sua criança, e isso só vem com informação. Então a gente sempre repete, né, esse clichê, mas é verdade, desculpa. Porque não tem, a gente tem que falar a verdade, né, Marina? A gente está aqui para isso. E a verdade dói muitas vezes. Às vezes a gente mexe numa ferida que a mãe não tá afim de mexer, né? Porque às vezes ela nem se dá conta que é uma ferida, né? Ela amamenta, sei lá, 5 filhos, 6 filhos, 3 filhos, e todos eles largaram, né, o peito precocemente. Então, ela acredita que ela fez o possível.
Ela acredita que o leite dela era fraco, que o leite dela não sustentava, que o leite dela era água. E quando a gente chega com a informação de que não é, de que foi a chupeta, de que foi a mamadeira, ela não aceita. E aí é difícil, porque quando ela para lá sozinha e pensa, puxa vida, foi a mamadeira, foi a chupeta, e eu podia ter amamentado mais tempo os meus filhos. E aí dói, né? Dói. Não é fácil Então, é a mesmo, né? sensação de um protesto, né? É, Catiúcia tá falando que quando ela diz que ela não teve problema com a amamentação, dizem para ela que é sorte, né? Mas na verdade não é sorte. É, a gente pode até ter a sorte de ter um bebê mais calmo, famoso bebê bonzinho que todo mundo quer ter, mas não é sorte, não é fácil, não é instintivo nem para o bebê e nem para a mãe, né? E sim, envolve muito estudo, muito sacrifício, muita doação, né, muita busca, e de longe a gente amamenta por acidente, a gente amamenta por conseguir buscar as informações adequadas e, enfim, fazer o trabalho dar certo, né? Sorte definitivamente não é. Não. É a informação. Como ela mesma falou, informação é tudo. E é o que a gente falou É, no começo. A mãe precisa se empoderar. E, né, e para ela se empoderar, ela precisa ter conhecimento. Ela precisa ter a informação para saber lidar com qualquer outro palpite, qualquer outra coisa que chegue nela diferente. Né? E é isso que faz ela se empoderar da maternidade dela e agir conforme realmente o bebê precisa que ela haja e conforme o coração dela também pede, porque muitas coisas são instintivas. Nós agimos ali, por exemplo, a gente sente mal com o choro do nosso bebê, né? É normal isso. Mas se a gente deixa o nosso coração falar, a gente sabe que não é fome. Poxa, a gente sabe, falou, mas eu acabei de amamentá-lo. E ele tá com a pega certinha, bonitinha, né? Não tem nenhum problema na amamentação. As fraldas deles, né, do bebê, estão sempre molhadinhas, está tudo certo, ele é ativo. Então não é fome. Não é fome. Eu vou encontrar qual é o motivo. Quando a gente não tem essa confiança, quando a gente não tem essa informação, as fraldas podem estar ok, o bebê pode estar ok, né? A pega pode estar ok, e mesmo assim a gente vai desconfiar do primeiro item, que é a fome, que é a amamentação. Né? Então, assim, o bebê vai chorar, e é dele, natural, e nós não podemos calar o bebê, porque é a forma de comunicação dele. Né? O que a gente tem que fazer? Contato pele a pele, sling, cantar, né, mostrar, passar a segurança para o bebê, saber que ele está protegido, enfim, todos os itens que nós colocamos aí para acalmá-lo, para dar a ele essa sensação que ele necessita da proteção. No mais, cuidar da gente, da nossa alimentação, cuidar do nosso emocional, né? Isso aí é um assunto para uma outra live também. E não deixar de comer bem, de se alimentar bem, não acreditar que só porque a gente está tomando 10 litros d'água é que a gente vai ter leite. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão sobrecarregar os rins de vocês. Vão passar o dia inteiro querendo ir no banheiro com o neném no colo, sem conseguir. É outro estresse. Bebam o suficiente apenas. E ser feliz. Né? Tornar a maternidade leve com o conhecimento, com a informação. E curtir ali, né, esse momento que passa. Tudo passa. Não só os momentos ruins, mas os bons também passam. é isso aí.
E a gente queria agradecer a presença de vocês todas. Obrigada pela participação. Obrigada, Patrícia, por ter vindo mais uma vez aí bater esse papo. Quarta-feira que vem a gente está de volta no mesmo bate-horário. Vamos Eu aí agradeço. con- continuar nossos papos maternos e é isso. Deixem Olha, as dúvidas de vocês, deixem os comentários, e a gente vai respondendo aí à medida do possível. olha só, a Kate falando aqui. Eu sempre digo que ele sabe sugar, mas eu ensinei a mamar. E eu ensinei porque eu estudei na MS. É isso aí, Catiúcia. Temos que estudar mesmo. Muito obrigada a todas aí que estiveram com a gente de novo. E vamos até a próxima semana, né? Semana que vem estamos de volta. Obrigada, um beijinho para todas. Tchau, tchau.